Outros se espalham pela terra. Sabe-se que 18 reencarnaram no Brasil, 6 nas Américas e outros na Europa e Ásia. Dos 18 que reencarnaram no Brasil, um deles, Atanagildo, já desencarnou e encarnou novamente no estado de São Paulo. Outro desencarnado, o professor Hercílio Mais, é considerado um dos que mais contribuiu para a obra de Ramatiz no Brasil, tendo publicado vários livros psicografados com mensagens do seu mestre. Outros são Demétrios, chefe espiritual do grupo espírita Irmão Demétrios, e o Dr. Atmos, hindu, guia espiritual e diretor-geral de todos os grupos ligados à fraternidade da Cruz e do Triângulo, chefe espiritual da Sociedade Espírita Ramatiz. Os discípulos de Ramatiz usam o conhecimento adquirido para ultrapassar as experiências físicas e sensoriais limitadas pela matéria, respeitando todas as linhas espirituais e compreendendo a necessidade que os homens têm de buscar a verdade. Essa busca, segundo explicam, ativa o exercício de voos mais amplos, que acabam por desvendar a verdade crística do mundo. Dizem que a Europa se encontra no final de sua grande missão civilizadora. E devido a esse desenlace kármico e espiritual, muitos dos discípulos reencarnados naquelas terras emigrarão para o Brasil. Segundo Ramatiz, aqui reencarnarão os que vão anteceder a generosa humanidade do terceiro milênio. O médium Hercílio Mais, embora fosse reservado quanto a esse assunto, escreveu extensa obra psicografada de Ramatiz e, segundo conversas íntimas com pessoas próximas a ele, relatou que teria sido adotado por Ramatiz quando de sua primeira encarnação expiatória no Egito, no reinado de Akenaton, Amenófis IV, cerca de 1370 a 1352 anos antes de Cristo, na qual exercia a modesta profissão de aguadeiro. Em determinada ocasião, respingou água nas sandálias de uma dama da corte e, num julgamento sumário, foi condenado à morte. Ramatiz intercedeu e o faraó ofertou-o a Ramatiz. Colaborando com esse relato, em 2002, durante a revisão do livro Akhenaton, obra histórica psicografada pelo médium Roger Butini Paranhos, constatou-se que Ramatiz apareceu ali como o sumo sacerdote do faraó, com o nome de Meri-Ha. Sobre a fraternidade da Cruz e do Triângulo. Na dimensão espiritual, Ramatiz exerce uma forte atuação junto à fraternidade da Cruz e do Triângulo e se empenha em divulgar os ensinamentos de Jesus Cristo. Paralelamente, ensina a atuar segundo a tradição espiritualista do Oriente, estabelecendo, assim, um intercâmbio entre as correntes espiritualistas do Ocidente e do Oriente. Segundo relatos de vários espiritualistas, no final do século XIX, no Oriente, houve uma fusão entre as duas importantes fraternidades. Tratava-se da Fraternidade da Cruz, que divulga os ensinamentos de Jesus, e a Fraternidade do Triângulo, ligada à tradição espiritual oriental. Após essa união, as duas fraternidades
consideradas fraternidades brancas, consolidaram uma espécie de práticas e trabalhos espirituais que resultaram na formação da fraternidade da cruz e do triângulo. Seus membros usam vestes brancas com cintos e emblemas de tonalidade azul clara, esverdeada. Sobre o peito, trazem suspensa uma corrente com um triângulo lilás luminoso, no qual se encontra uma cruz em forma de lírio, símbolo que exalta a obra de Jesus e da mística oriental. O que os mentores informam é que todos os discípulos da fraternidade que se encontram reencarnados na Terra são profundamente devotados às duas correntes espiritualistas. Em seu trabalho no plano espiritual, Ramatiz supervisiona as tarefas ligadas aos discípulos na metrópole astral do Grande Coração. Segundo informações de seus psicógrafos, atualmente ele participa de um colegiado no astral de Marte. Os discípulos dessa ordem cultuam os ensinamentos de Jesus, que foi o elo definitivo entre os instrutores terráqueos, assim como a sabedoria e o trabalho espiritual de Antúlio, de Hermes, de Buda, de Confúcio e de Lao Tse. Esse é um dos motivos pelos quais os seguidores de Ramatiz na Terra, embora profundamente devotados ao pensamento cristão, também têm profundo respeito pela espiritualidade do Oriente. Ensinamentos e mensagens. A temática ensinada e discutida nas obras de Ramatiz é sempre apresentada a partir de um enfoque universalista e também encontra paralelo nos temas abordados por André Luiz e outros espíritos do bem em suas psicografias. A descrição de Ramatiz. A aparência de Ramatiz, conforme geralmente é apresentada em pinturas e desenhos, deve-se às visões de vários médiuns que entraram em contato com ele, recebendo suas mensagens. Ele é apresentado como um espírito que surge envolto em uma luminosidade intensa, com uma aura amarelo clara com nuances douradas, circundada por traços finos em azul celeste e carmim. Seu traje é composto por uma capa que se estende até seus pés, além de uma túnica com mangas muito longas, ajustada por um cinto largo, esverdeado e tão luminoso quanto o restante de suas vestimentas. As calças são fechadas nos tornozelos. As texturas das vestes lembra a seda, imaculada e brilhante, como se fosse feita da pétala de um maravilhoso lírio translúcido. Os sapatos são de cetim azul esverdeado, amarrados por cordões dourados que se enlaçam atrás, acima do calcanhar, à moda dos antigos gregos. A cabeça é coberta por um turbante com muitas pregas, tendo no meio uma cintilante esmeralda, ornamentada por vários cordões finos de várias cores, que lhes caem sobre os ombros. Sobre o peito ele carrega uma corrente formada de pequenos elos, da qual pende um triângulo de suave luminosidade, emoldurando uma delicada cruz. Sua indumentária sugere sua posição iniciática, mas sem deixá-la clara. Parece uma mistura de culturas, desde o traje até os seus acessórios. Parecem banhar-se
tanto na cultura oriental quanto na ocidental. Embora possa parecer exótico, dizem que esse tipo de vestimenta era comum aos altos sacerdotes da antiga Atlântida. Assim, Ramatiz acrescenta temas e mensagens que geralmente são abordados pelos chamados ocultistas, esclarecendo pontos obscuros nas práticas espirituais.